Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, dia 4 de outubro, dia em que a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Hoje, então, de um modo especial, queremos contar com a intercessão de São Francisco sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor e melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos a presença do Espírito Santo em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 4 de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O Evangelho do dia de hoje está em Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 25 a 27. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, que é fortaleza e ânimo para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou
ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata, entregando-as ao dono da pensão e recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvindo este Santo Evangelho do dia de hoje, nós temos cada vez mais a convicção de que a verdadeira fé não é aquela fé que se manifesta apenas na teoria, mas a verdadeira, a autêntica fé é aquela que acontece de fato quando se torna prática de caridade. Uma fé simplesmente teórica são palavras multiplicadas, teses decoradas, doutrinas até absorvidas teoricamente, mas não frutificam na vida da própria pessoa e menos ainda na vida dos outros. A verdadeira fé é aquela que se transforma em obras concretas de fé. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra com um fariseu que quer colocá-lo numa situação difícil. Pergunta o que é preciso fazer para herdar o reino, para ter a vida eterna. E Jesus diz aquilo que é básico, necessário. O que está escrito na lei? Como você lê? Em outras palavras, o que dizem os mandamentos? E aquele fariseu sabia de cor. Diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus elogia o fariseu e diz: você respondeu corretamente. Vai e faz isto, e você vai herdar o reino, entrar na vida. Mas aí vem o questionamento que faz toda a diferença. Aquele fariseu pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela parábola conhecida de nós, do chamado bom samaritano. Nessa parábola, Jesus mostra que passava por ali um sacerdote e viu aquele homem que vinha de Jerusalém para Jericó, que tinha caído na mão dos salteadores, dos assaltantes, estava lá, largado no chão, mas o sacerdote, que era conterrâneo, pertencia à mesma religião daquele homem que estava no chão, passou de lado e foi embora. Depois passou um levita, aquele que costumava cantar no templo e na sinagoga,
também da mesma religião daquele homem, conterrâneo daquele homem, ignorou o homem que estava ali, sofrendo com suas feridas. No entanto, passou um samaritano. Samaritano e judeu não se bicam. Samaritano e judeu não se entendem. Não se conversam. Mas foi justamente um samaritano que olhou para aquele judeu, sentiu compaixão dele e socorreu aquele homem. E Jesus deixa claro que o próximo daquele homem que foi maltratado pelos assaltantes, que foi deixado quase morto, foi justamente aquele que teve misericórdia, o samaritano. Isso tudo para dizer, meu irmão, o sacerdote do templo deveria ser o primeiro a colocar em prática a fé, sendo misericordioso. Ele conhece, ele tem conhecimento da fé, da doutrina, da lei. O levita tinha a obrigação de colocar em prática a sua fé, porque também tem conhecimento. Teoricamente conhece a doutrina, conhece a lei de Moisés e o que manda a lei, mas não foram capazes nem mesmo de mover-se em direção àquele que pertencia à sua religião, seu conterrâneo. Mas aquele outro homem, de quem de repente não se esperava essa atitude, por ser um inimigo nato do povo judeu, era um samaritano. Mas foi justamente esse que colocou em prática a sua fé e viveu uma fé autêntica, porque a fé autêntica é aquela que é capaz de se transformar em obras de fé. O samaritano teve misericórdia. O samaritano exerceu a fé. O samaritano foi o próximo daquele homem. Oxalá, meu irmão, minha irmã, compreendamos nós também que não é suficiente ter uma fé meramente teórica, conhecimento teológico, ou ter a doutrina decorada, mas é preciso transformar o conhecimento da fé em obras concretas de fé. É assim que nós seremos próximos uns dos outros e faremos a vontade de Jesus. Que Jesus nos ajude. E São Francisco de Assis, que hoje celebramos, reze por nós. Amém. Me darão, vós sois